Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante que são pessoas internas e pessoas externas. Bom, eu vou confessar para vocês que esse é um assunto que eu estou trazendo aqui, mas eu confesso que eu nunca vi ninguém falando sobre isso e se alguém já falou sobre isso, me desculpe, mas me parece que eu sou a primeira pessoa que está falando sobre isso. Até porque, sinceramente, eu nunca vi num vídeo e eu só descobri isso através de experiência profissional e experiência de prazer mesmo, de ser hipnólogo e tudo mais. Então foi a experiência que me trouxe essa informação. Ninguém nunca me falou isso, eu nunca estudei nenhum curso que fizeram, nenhum vídeo na internet me falou sobre isso. Por isso que eu estou falando para vocês, certo? Que é muito importante que vocês conheçam pessoas internas e pessoas externas. Bom, para início de conversa, sempre que você está vendo um vídeo na internet e a pessoa vai dizer, olha, essa pessoa ela é extremamente sonambúlica. Ela vai dizer o seguinte, para você saber que a pessoa é sonambúlica, você vai dizer, escreva seu nome no quadro. Ela vai levantar a mão, vai escrever, apague, ela vai apagar, você já sabe, essa pessoa é sonambúlica, certo? Então, significa que se você falar, escreve seu nome no quadro, e a pessoa está continuando ali parecendo uma morta, significa que a pessoa não é sonambúlica, certo? Errado! Não necessariamente. Ela pode escrever, ela pode fazer alguma coisa, ela pode ser uma pessoa interna, ela pode ser extremamente sonambúlica, mas as respostas que ela dá é interna, ou seja, pode ser que ela esteja alucinando feito louca dentro da mente dela, pode ser que ela está tendo as experiências mais incríveis, mas pelo lado de fora ela simplesmente não demonstra nada. Tá? Então tem pessoas que você vai pedir, escreve seu nome na lousa, por exemplo, ele vai escrever o nome dele, e tem gente que vai fazer o seguinte, não vai tremer nada as pálpebras dos olhos, não vai engolir seco, não vai mudar batimento cardíaco, ela não vai ter tremelique nas mãos, nada. A pessoa vai parecer que está completamente de olhos fechados. E você vai dizer, faz isso, sente frio, a pessoa não sente. Tal coisa, a pessoa não sente. Quando você abrir os olhos, o Luan Santana vai estar do teu lado. E o Luan Santana aparece do lado dela. Ou seja, ela não demonstrou nada de ser uma pessoa sonambúlica. Por quê que ela viu o Luan Santana? Porque ela é sonambúlica. Só que ela tem respostas internas, em vez de respostas externas. Então assim, é mais uma coisa que você vai ter que cuidar, além de saber se a pessoa é visual ou não, na hora de criar uma alucinação, certo? E muita gente dispensa sujeito, tá? Fez a indução, tudo mais, o sujeito está ali de olhos fechados, ele olha, não deu nenhuma sintomatologia do transe. Sente frio, o cara não deu uma tremida no corpo. Sente calor, mesma coisa. O cara não está fazendo merda nenhuma, né? Então não está hipnotizado. E na verdade é uma pessoa interna, certo? Então assim, ele está internamente recebendo muita informação e ele está tremendo e ele está pirando na mente dele e só não está externando isso tudo, tá? Então assim, vocês vão encontrar sim algumas pessoas, as pessoas mais extremamente internas, são mais raras de você encontrar, mas você vai encontrar esse tipo de pessoa também, que vai ter mais respostas internas do que respostas externas. Então assim, o corpo dele não vai responder tanto. E às vezes, tá, você vai encontrar pessoas que as rotinas externas não funcionam. Ou seja, quando ela abre os olhos, ela não consegue alucinar. Quando ela abre os olhos, ela não consegue gaguejar, ela não consegue falar grosso, ela não consegue falar fino, mas na mente dela a magia acontece, tá? Então assim, eu fiz uma rotina uma vez com uma pessoa que ela abria os olhos e ela simplesmente não alucinava. Nada, não trocava uma corzinha que sequer não trocava. Eu tentava fazer ela alucinar olhando para a rua, uma luz aparecendo, nada, nada, nada. Porém, eu descobri que quando ela fechava os olhos, parecia que ela estava de olhos abertos. Então quando ela fechava os olhos, ela via tudo em volta dela como se ela tivesse de olhos abertos, como se ela estivesse num sonho. Ela fecha os olhos, está tudo num sonho. Ela consegue ver uma parede que é aqui normal, se transforma numa parede de ferro, tem som de parede de ferro. Ou seja, quando ela trazia isso para o interno dela, a magia acontecia. E quando ela abria os olhos, nada acontecia. Tá? Então o que acontece? A gente começou a fazer as rotinas com ela de olhos fechados. Quer ir para Hogwarts? Fecha os olhos então, 3, 2, 1, vai para Hogwarts. E ela começa a falar, o castelo está aqui e tudo mais. Tudo de olhos fechados. O castelo está aqui, a casa do Hagrid está aqui, tal coisa ali, o dragão voando, de olhos fechados. A experiência não é tão legal quanto de olhos abertos? Não, para ela era extremamente interessante, extremamente real. Porque para ela estar de olhos fechados era a mesma coisa de estar de olhos abertos. Uma coisa também que aconteceu comigo que foi muito engraçado, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso quando eu estava ainda começando a pegar prática na hipnose. Eu hipnotizei uma pessoa. E eu falei, olha, quando você abrir os olhos você vai estar falando extremamente fino. E eu falei, olhos abertos. Eu perguntei para ela, oi, tudo bem? Então ela falou, oi, tudo bem. E começou a rir. Eu falei, putz, não funcionou a rotina, né? Acho que ela não está hipnotizada. E era esse tipo de pessoa que eu falei.
Eu falava, não tremia os olhos, não dava nenhuma sugestão física, não dava nada. Parecia que a pessoa não estava hipnotizada. Eu dei a sugestão, vai falar fino, ela não falou fino. Fecha os olhos então, vamos lá, fala grosso, abre os olhos. Mesma coisa, não funcionou. Só que ela começou a rir. Começou a rir. Eu falei, bom, rotina de riso eu não dei pra ela, né? Então não seria a hipnose que estaria fazendo efeito ali. E depois eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, nada, e ria. E daí eu, cara, meu Deus, o que está acontecendo? E aí que eu me toquei. Eu pensei, eu falei pra ela, tem alguma coisa errada com a tua voz? Daí ela começou a rir e falou, tem, a minha voz está grossa. Ou seja, ela não estava falando grosso, nem fino. Ela não estava falando isso, mas na mente dela, toda a voz que saía da boca dela era diferente. Então quando eu falava, olha, tua voz vai ficar grossa, quando ela falava, na mente dela, a voz dela estava grossa, certo? Então, como a intenção é divertir ela e não divertir quem está em volta, eu falei, beleza, então fecha os olhos. Isso muito bem. Quando você abrir os olhos, tudo que você falar, você vai estar com a voz do Pato Donald. Olhos abertos. E quando ela falava, ela ouvia, pra nós a voz dela estava normal. Ela falava, oi, meu nome é tal, tudo bem, eu moro em tal lugar. Mas na cabeça dela, ela tá falando igual o Pato Donald, sabe? Eu não sei imitar o Pato Donald, agora que eu percebi. Sei lá. Então, e ela tava imitando o Pato, pra ela tava com a voz do Pato Donald. E aí a gente começou a brincar de várias maneiras. Voz do Silvio Santos, voz do Faustão, voz do Cid Moreira. E ela se divertia extremamente. Pra nós, era extremamente sem graça, vou falar bem a verdade. Pra gente tava ouvindo a voz dela normal. Mas pra ela ouvia a voz do Cid Moreira, sabe? Ela ficava fazendo frases. Ela ouvia a voz dela saindo do Faustão. Então assim, pra ela era uma experiência extremamente incrível. Mas por que era diferente das outras pessoas? Porque pra ela tinha uma experiência interna e não externa, certo? Então assim, esse pessoal que você vê no YouTube fazendo e tudo mais, eles pegam muito as pessoas externas para mostrar nos vídeos. Mas as pessoas internas também existem, tá? E elas também têm o direito de se divertir. Então não desista de uma pessoa só porque aparentemente ela não está respondendo a nada do que está acontecendo. Às vezes ela está bem engajada, ela não está querendo te boicotar, mas ela simplesmente é uma pessoa interna e não responde bem externamente às sugestões. Então você não consegue fazer uma leitura dela do que está acontecendo. Mas quando ela abre os olhos e vocês conversam, vão fazendo as rotinas, você descobre que na mente dela a magia está acontecendo e você pode se divertir com ela tanto quanto vai se divertir com uma pessoa externa. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E essa informação você já sabia? Você sabia que tinha pessoas que eram internas e externas? Comenta aqui no meu canal pra gente saber se mais gente já sabia disso ou se é a primeira vez que você está sabendo disso. Bom, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.